Olá, pessoal. Tudo bem? Vocês podem botar aí no chat rapidinho se estão me ouvindo bem, que a gente estava aqui com uns probleminhas técnicos. Mas se vocês estiverem ouvindo, vem aqui. A gente já pode começar aqui o papo de hoje. Bem, a ideia aqui é, dentro da nossa conversa de hoje, eu vou compartilhar a minha tela, e pode parecer meio estranho, né, de um CEO de um evento de música, de rock and roll, falando sobre NFT, né? Uma tecnologia que, obviamente, num evento como esse, nada melhor do que falar de tecnologia. Mas o que tem a ver, né, esse mundo da música com o mundo do NFT, blockchain e tal? E aí eu até trouxe como nome temática aqui da nossa conversa o NFT e o futuro dá 3 pontinhos, porque, na verdade, o que eu acho que a gente vai poder ver... Estou aqui tentando compartilhar a tela aqui com vocês, vamos ver se vai. Vamos lá. Estão vendo a minha tela aí? Se vocês puderem ir juntos compartilhando. Como eu falei, a gente teve aqui um probleminha técnico, mas eu vou junto com vocês abrir aqui minha apresentação. Vamos lá. E eu chamei lá como futuro da 3 pontinhos, né? Como vocês vão ver aí na tela, assim que abrir aqui e compartilhar com vocês, porque eu acho que essa é uma tecnologia que a disrupção que ela vai estar trazendo, né? E já começou a trazer em alguns mercados, como mercados de arte, vai impactar, né, diretamente também, né, o futuro de outras áreas de negócio, como vocês vão ver aqui. Então, assim, como a gente está num evento de tecnologia, eu acredito que a maioria de vocês já devem estar familiarizados com o que é NFT, blockchain e tal, mas dando uma passada rápida, até para não correr o risco de eu entrar aqui com algum termo técnico que faça não tanto sentido, de uma forma bem simples, para quem não está familiarizado, né, o que é NFT, na verdade, a sigla que significa, né, Non-Fungible Token, ou seja, um token, né, não fungível. Qual é a grande diferença, né, de um ativo, um bem fungível e não fungível, para a gente entrar um pouquinho nessa sopinha de letras, antes de falar como é que isso vai, né, e já está revolucionando aí, né, alguns mercados. Fungível é aquilo tudo que tem um valor, mas que ele pode ser replicado independente, né, daquela unidade específica que ele representa. Ou seja, uma nota de R$10, como vocês estão vendo aí na tela, ela pode ser trocada por uma nota de R$10, que ela tem o mesmo valor, né, independente de serem objetos distintos, né? R$10 significa que vale R$10, e qualquer nota de reais trocada por 2 de 5, né, tem o mesmo valor. Quando a gente fala, por exemplo, da Mona Lisa, né, um quadro aí, né, dos mais famosos do mundo, ele não é, né, replicável, né, do ponto de vista artístico, porque ele é criado de uma forma independente, embora, obviamente, ele seja também um ativo, assim como o dinheiro, que representa o seu valor. Então, assim, né, a Mona Lisa, né, não existe uma segunda no mundo, e existe uma autenticidade que diz que, independente dela poder estar no quadro aí de um botequim como uma impressão, não significa que ela é e tem o mesmo valor, né, como um ativo do que aquele que é não fungível, aquele original e único, né, representado. Então, olhando aí, né, para a gente matar um pouco esse conceito e entrar um pouco nas aplicações e que revolução tem por trás disso, se você olhar esse gráficozinho, existe uma diferença de fungível e não fungível, e tangível e intangível, que eu acho que esse desenho fica bem claro. Ou seja, quando você pega aí moeda, dinheiro, ouro, tal, nessa tabelinha na parte de cima da direita, né, e estamos falando de um bem que é tangível, material, está ali a barra de ouro, uma nota, né, de R$10, como a gente falou aqui, e fungível, como a gente acabou de explicar, né, esse conceito, né, uma barra de 1 quilo de ouro vale o tanto quanto uma mesma barra de 1 quilo de ouro que pode ser trocada. Quando você fala, né, de um carro, uma propriedade, ou um quadro, né, como a gente falou aqui, ele também é tangível. Tudo bem? Oi, desculpa interromper, é porque a gente não está conseguindo a sua apresentação. Teria como você... o pessoal não está conseguindo ver a sua apresentação. Teria como você tirar o compartilhamento e colocar novamente, por favor? Para o pessoal conseguir ver o gráfico que está falando. Ok. Não, e desculpa aqui, como eu botei o compartilhamento de tela e eu perdi vocês. Vamos lá. Desculpem aqui a nossa... Me diga aí por áudio, porque quando entra aqui a tela eu já não consigo mais ver vocês, se vocês vão estar vendo e já vai estar vendo direto na apresentação.
Tá ok agora? Agora deu tudo certo. Pode tocar. Tá ótimo. Ok. Então vamos lá. Agora sim, como vocês estão vendo, né, nesse gráfico, como eu falei, está ali, né, no quadro de cima à direita, um bem tangível, né, porém não fungível, que é o dinheiro, o ouro, uma barra de ouro, uma nota de R$ 10 e tal. Ali embaixo, bens tangíveis, mas não fungíveis, porque aquele quadro ele é único, a minha casa, né, por mais que ela é tangível, tem um valor, ela é diferente de uma outra casa e ela é única quando você está vendendo como esse bem material, então ele não é fungível. Existem, né, as criptomoedas hoje, né, que são e que utilizam a mesma tecnologia por trás do blockchain, que por mais que elas não sejam tangíveis, né, ela é um arquivo digital que representa um valor financeiro, então ela é intangível, mas ela é fungível a partir do momento em que 10 bitcoins valem exatamente o mesmo que os outros 10 bitcoins que outra pessoa tem, e quando você repassa 3 para um lado e para o outro, independente dele ser intangível, ele tem o mesmo valor, né, que aquela mesma unidade de moeda que está trocado. E quando a gente fala do NFT, a gente está falando de ativos que não são tangíveis, então são bens digitais e que não existe uma representação física deles, mas não fungíveis porque, como eu disse aqui, eles são únicos. Então, aquele arquivo digital que antes, sem esse conceito dessa tokenização e geração de uma individualidade daquele arquivo digital, e que ele simplesmente é compartilhado, né? E quando eu gravo um arquivo, um JPEG, um MPEG de um vídeo meu para outra pessoa, aquele arquivo digital essencialmente não era visto como um arquivo único. O NFT vem justamente para trazer essa individualidade, usando por trás a tecnologia de blockchain, naquele arquivo digital, ou enfim, a gente vai falar aqui que hoje em dia vai muito além, né, de arquivos digitais, as aplicações, né, do NFT. Então, né, falando, Luiz, você me diz que um arquivo digital, e aqui tem alguns exemplos, e eu estou deixando a tela aberta aqui até para ficar mais fácil de entender se a gente está aqui no compartilhamento. Se você vê aqui, por exemplo, esse vídeo, ele poderia ser simplesmente um vídeo trocado no WhatsApp e alguém recebeu, enfim, uma animação feita por um artista, mas a partir do momento em que ela se tokeniza, ou seja, gera-se uma individualidade através da tecnologia do blockchain, que aquele arquivo que foi criado por um artista digital e foi vendido para uma pessoa, ele passa a ser de um senso de propriedade única daquela pessoa, mesmo que o arquivo digitalmente possa ser compartilhado, como ele está aqui presente na minha apresentação, esse senso de propriedade única, quase como se o NFT fosse um cartório digital que atesta que a propriedade daquela criação intelectual daquele artista passa a ser daquela pessoa que é proprietária do token, né, atrelado a essa obra, gera um novo olhar sobre a propriedade intelectual de ativos intangíveis digitais, como, por exemplo, esse MPEG, como, por exemplo, músicas lançadas por uma banda, que por mais que elas sejam MP3, compartilháveis, que todo mundo ouve, o senso de propriedade de uma música que foi criada por aquele seu artista favorito, além do ponto de vista de conexão com esse artista, até do ponto de vista de negócio, se você atrela a esse NFT, por exemplo, que todos os royalties recebidos por aquela música, né, no mundo passarão a ser daquela pessoa que é proprietária daquele arquivo digital. Tudo isso trouxe um novo olhar sobre uma economia que pode ser feita em torno do digital a partir do momento em que você consegue gerar um senso de propriedade sobre esses ativos. E aí, quando a gente fala disso, e esse início, né, da história da valorização do artista digital, que até então ele só tinha um arquivo facilmente compartilhável e agora tem esse senso de unicidade, quem acompanhou, né, essa revolução desde o início agora, especialmente esse ano, quando o NFT virou, inclusive, a palavra da moda, viu coisas como, por exemplo, o primeiro tweet, né, feito pelo fundador do Twitter, né, Jack Dorsey, foi vendido como um NFT por 3,8 milhões de dólares, e uma pessoa agora passa a ser proprietária desse ativo, que é um post, né, o primeiro post realizado na vida do Twitter, passa a ser de propriedade de alguém. E aí, né, para quem ainda não está familiarizado com essa nova ideia de que arquivos digitais que sempre foram compartilháveis
ao serem únicos, têm um valor, a primeira reação que você vê é essa: pô, mas esse Twitter está lá para todo mundo ver e tal, né? E por que ser dono, né, desse ativo existe alguma diferença? Porque traz, ao trazer esse senso de unicidade a esse arquivo digital e propriedade, ele não só traz um valor, de novo, emocional, histórico, que está por trás, inclusive, de qualquer colecionador de arte, por exemplo, mas isso vira, inclusive, um produto comercializado, uma vez que esse NFT pode ser vendido para um outro futuro colecionador, ou alguém apaixonado pela história do desenvolvimento da tecnologia, que pode querer recomprar esse tweet da pessoa que hoje é a dona de 3,8 milhões por 5 milhões de dólares, o que for, ou seja, traz-se um senso, de novo, de propriedade, de valor a arquivos digitais que antigamente não eram vistos como de forma única. O outro exemplo ali embaixo, mais recentemente agora, o código-fonte, né, do World Wide Web, ou seja, a origem raiz da internet lá atrás, como a gente conhece. Esse código-fonte foi vendido como NFT há pouco tempo por 5,4 milhões de dólares. E aí, né, voltando para quem, e a gente botar uma pá de cal nesse senso de, pô, mas é só um arquivo digital, né? E qual é o valor que um arquivo digital tem por ele ser único, já que todo mundo pode ter? Voltamos à nossa Mona Lisa lá originalmente, que eu entrei hoje no Mercado Livre, e você pode comprar para botar no quadro da sua sala um quadro decorativo da Mona Lisa, nas mesmas dimensões da Mona Lisa, por R$ 149. E por que ela não tem, né, não vale absolutamente nada? Porque ela não é cópia, ela não é original, embora possa estar igualmente na sua parede. Então, a diferença, né, do físico e do digital é tão quanto, né, um pôster da Mona Lisa e a obra original do Louvre, né, e o valor que está por trás dela ter sido de fato originalmente aquela que agora tem uma certificação digital de autenticidade dela. Toda essa história do NFT ganhou muita atração, né, e mídia e tal, com um PR que foi realmente game changer, que foi, né, ainda nesse ano, no início do ano, o artista digital Beeple, que é um artista que já tem uma história de longo prazo com a história de arte digital e comercialização, né, de artes digitais e tal. E ele, né, se tornou hoje o terceiro, essa obra que vocês estão vendo na tela, que é um compilado de várias obras digitais que ele fez, uma por dia, né, ao longo dos últimos anos. Então, são os 5.000 primeiros dias, onde ele diariamente cria uma arte digital. E esse grande compilado e coleção de obras foi vendido por 67 milhões de dólares no leilão da Christie's e tornou o Beeple um artista digital que, de novo, está vendendo uma coleção de JPEGs que qualquer um já tinha acesso e podia ver no site dele, publicado diariamente e tal, por 67 milhões de dólares, tornando ele o terceiro artista vivo mais bem pago, né? E o primeiro, obviamente, digital. E isso correu o mundo inteiro e todo mundo passou a prestar atenção que, de fato, essa tecnologia permitiu uma nova possibilidade, começando pelos artistas digitais, a gente vai ver que não se restringe exclusivamente a isso, de valorizar as suas criações artísticas, independente da questão dela ser física, tangível ou não. E você vê que o negócio realmente, né, pega, e a gente está vivendo um grande movimento de transformação a partir dessa nova tecnologia, quando isso começa, inclusive, a virar e ter aspectos de movimento, né, como contracultura. Então, aqui são alguns exemplos que vocês estão vendo na tela, como, por exemplo, um grupo que queimou uma obra do Picasso física e transformou ela numa obra de NFT digital para mostrar que essa obra, independente dela fisicamente ter sido feita lá atrás por um grande artista, ela tem valor, né, quando ela passa a ser essencialmente digitada e foi leiloada como NFT. Um outro artista, né, esse que vocês estão vendo aí no meio, que acabou de lançar uma série de NFTs que a pessoa vai ter durante um ano, e elas são 100% digitais. Ela tem durante um ano, ela pode decidir se ela quer manter uma NFT ou se ela vai optar por destruir essa NFT e receber uma obra física, de novo no movimento cultural, dizendo que a pessoa decide o que vale mais. Você ter o físico ou o digital, mostrando que, essencialmente, é uma decisão nossa de percepção de valor nisso. E, finalmente, a questão da NFT traz uma discussão, inclusive, hoje muito acirrada, de propriedade intelectual, quando, por exemplo, vocês estão vendo essa matéria aí à direita, de um artista que trabalha para Marvel, DC, desenhando cartunistas, hoje fazendo uma briga
com essas grandes gigantes para ele poder vender a sua propriedade do desenho como um NFT, artisticamente, e, obviamente, né, as grandes produtoras como Marvel e DC, numa briga gigante, querendo dizer que eles têm o senso de propriedade dessa criação e o poder e o direito, né, de NFT. Ou seja, tudo isso mostra que existe, de fato, um movimento cultural iniciado, né, como grandes movimentos pelo meio artístico, mas que vai transformar profundamente, né, diversos, né, mercados, como a gente já falou aqui, o mercado da música e outros mercados da arte. E como eu falei, isso é só a ponta do iceberg. A brincadeira está começando e muito além da criptoarte, que gerou todo esse movimento de reconhecimento do NFT. Quando a gente fala de direitos e experiências, né, como ativos, que também são intangíveis, mas podem passar a ter lá o seu CPF único registrado através de uma tokenização, né, utilizando a tecnologia por trás de blockchain. A questão de colecionáveis, que é um caminho muito claro pelo qual o NFT está indo, e eu vou dar alguns exemplos aqui. Criação de avatares e assets digitais, né, dentro já desse quarto ponto, que é o metaverse, ou seja, um grande universo hoje de realidades digitais, onde você pode ter propriedades únicas nesse ambiente digital através da tecnologia do NFT. E ainda numa viagem até mais longa, que já começou, própria reformulação de modelos de governança e de governo baseados na utilização do NFT e o senso de digitalização, não só, né, de bens e ativos, mas inclusive de opiniões e decisões, criando comunidades todas onde a própria governança da comunidade pode ser registrada utilizando a sua posse de NFT como a porta de entrada para um novo modelo, inclusive, de governo. O que a gente traz dessa viagem toda? Eu dou alguns exemplos para vocês entenderem para onde está indo. Há pouco tempo atrás, essa semana, se eu me engano, Império Serrano, para quem conhece, é carioca, né, e é uma das grandes escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, do Carnaval Carioca, anuncia seu primeiro NFT do Carnaval, e quem comprar esse NFT ganha a experiência de poder desfilar para o resto da vida com uma fantasia vitalícia, atrelando uma experiência ao senso de posse registrado através de um NFT. Ou seja, amanhã ou depois, essa pessoa que comprar e fizer o maior bid para ter essa experiência eterna atrelada a um token, ela pode repassar futuramente, vender até mais caro essa experiência para frente. Colecionáveis, né? Quem já está nesse universo de NFT reconhece claramente, né, essas artes que são pixels colecionáveis, artes pixeladas, né, colecionáveis, que são os famosos CryptoPunks, que são obras hoje valorizadíssimas, e valorizadíssimas justamente, a gente volta a falar, né, do valor cultural do início do NFT, porque de fato é um projeto que foi dos primordiais e iniciais, que trouxe justamente a história da criptoarte associada à possibilidade de venda de arte digital com o NFT, e que justamente por ser, né, uma obra de caráter colecionável, e o NFT indo justamente, eu vou dar outros exemplos, mais 2, 3 exemplos aqui, da utilização como ambiente colecionável de arte digital, de momentos esportivos e tal. Você vê, né, os valores de venda, $311 mil, $540 mil por uma arte até então, né, primária de pixels e tal, justamente o valor emocional colecionável de você ter uma dessas séries de obras artísticas que representam a origem desse movimento. Indo para uma coisa, né, associando inclusive já marcas e esporte, esse é um outro exemplo de um projeto de super sucesso, a NBA Top Shot, que a NBA hoje está vendendo, né, num formato de NFT, momentos emblemáticos da história do basquete, ou a posse de cards, né? E nos Estados Unidos a cultura de cards colecionáveis é uma coisa no físico já absolutamente consolidada, e digitalizou-se. Então você vê, por exemplo, né, um momento de uma enterrada do LeBron James sendo vendida aí a $4.250, justamente para você ter o senso de posse de ser o dono daquele momento histórico, de uma jogada emblemática de um grande jogador de basquete. O mesmo vale para colecionáveis de futebol, né, que já existem grandes projetos por trás
sempre com essa essência de trazer esse senso do colecionismo aplicado agora não mais a obras físicas, mas a obras, né, digitais, como, por exemplo, né, o Pelé, que lançou a sua figurinha em 3D, né, recentemente, como um bid de um card colecionável, e obteve também um valor emblemático, né, no seu leilão. E até outras aplicações imagina você, dentro de ambientes virtuais, onde isso vale, obviamente, para games, Fortnite já entrando nisso, marcas entrando nisso, aonde você ter aquele seu avatar e você poder, dentro daquele seu avatar, comprar roupas digitais do seu avatar, que antigamente qualquer um poderia comprar, porque ele está aberto dentro de uma plataforma e todo mundo que tiver, enfim, um valor X de dinheiro ou um valor X de tokens dentro do game pode comprar. O fato de você poder botar um senso de propriedade, existem agora peças únicas, como aquele vestido único que existia no mundo físico da moda, agora também pode ter dentro do senso digital. E você tem empresas inteiras, como essa The Fabricant, que elas vivem hoje exclusivamente de produzir, né, para avatares, peças de modas digitais únicas que podem ser vendidas e transacionadas, né, via NFT. E como é que as marcas, né, estão entrando nisso, o que mostra mais uma vez, dentro daquele senso que estamos vivendo um momento, né, de uma nova transição de cultura, e quando as marcas começam a mergulhar dentro desse ambiente, mostra-se a atração que aquele movimento está tendo com uma perspectiva, né, de estabelecimento no futuro. Marcas como a Nike já fazendo coleções para avatares, né, de games exclusivas e que podem ser comercializadas via NFT, garantindo que são peças únicas ou séries colecionáveis únicas e não acessível simplesmente a qualquer um dentro de um game. Marcas entrando com artes digitais, como a Pringles, que lançou essa arte que foi vendida para um sabor que só quem existe, um sabor digital, olha que loucura, né? Uma batata frita que criou um sabor Crypto Crispy associada a essa imagem desenvolvida no artista de quem é dono daquela arte digital, seria dona daquele único sabor exclusivo que só existe no ambiente digital atrelado a essa obra. E marcas que já viviam do colecionismo, que a gente falou que é uma nova tendência do NFT, dentro do mundo físico, como a Mattel, que é a dona do Hot Wheels e da Barbie. A Mattel acabou de comercializar os seus primeiros carrinhos de Hot Wheels, que são únicos, NFTs únicos, que só vivem no ambiente digital, e para grandes colecionadores de Hot Wheels do ambiente físico, agora podem ter, inclusive, séries únicas e limitadas daquela versão digital de um objeto que ele, enfim, colecionava no mundo real. E para finalizar, enfim, como toda nova tecnologia, ela pode ser utilizada, obviamente, para todo o benefício, como, por exemplo, acesso a artistas digitais, como a gente já falou aqui, um próprio trabalho de marcas, né, e se aproximar, inclusive utilizando os artistas digitais da sua audiência. Existe também uma necessidade de ter um cuidado, né, das possíveis utilizações, né, dessa tecnologia, né, na outra ponta. Seja um cuidado numa discussão que vem falando, e cada vez mais, né, graças a Deus, dentro das possibilidades tecnológicas também que a gente pode ter de evolução, obviamente, de uma nova tecnologia, existe uma discussão em torno do impacto ambiental, né, da produção de NFTs, justamente por trás toda uma necessidade da mineração daquele blockchain e tal. Então, essa é uma discussão hoje e que cada vez mais, de novo, buscam-se alternativas mais sustentáveis para um uso de larga escala do NFT, mas, de novo, é um ponto de atenção dessa nova tecnologia que vem sendo discutida, mas, essencialmente, como qualquer tecnologia também pode ser usada, né, de um ponto de vista político ou até mesmo manipulativo, e aí falando um pouco aqui, né, recentemente, Elon Musk, um grande ícone, né, do mundo tecnológico, virou um grande porta-voz da tecnologia, e por virar um grande porta-voz da tecnologia, e não falando exclusivamente dele, mas inclusive falando da possibilidade de movimentos, e que toda a cultura permite isso, de manipulação de valor de mercado, né, de preço e tal, como recentemente, né, quem acompanhou, não falando de NFT, mas falando de criptomoedas, né, às vezes um simples post, né,
né, de um influenciador hoje do mundo tecnológico e digital pode influenciar muito a alteração de preço, por exemplo, de uma moeda. Foi o caso do Dogecoin. Quem acompanhou recentemente, né, o quanto que meia dúzia de posts pode influenciar o valor de mercado. O mesmo pode acontecer, né, quando a gente se fala de ativos digitais. E aí eu deixo para quem gosta da literatura a referência do que acontece no mundo da arte física, também pode acontecer no mundo da arte digital. Esse livro, The 12 Million Stuffed Shark, é um livro que fala exatamente sobre a economia da arte contemporânea, que é absolutamente aplicável também para a arte digital, que como, né, 2, 3 grupos conseguem, através de PR, né, e criação de valor, manipular, né, valores de mercado, né, no mundo das artes. E aí o que ele fala é justamente desse case, que foi um case de arte do mundo físico, onde, enfim, 3 milionários do mundo da arte resolveram empanar um tubarão e classificar ele como a maior obra de arte do mundo, e através de vendas casadas, né, gerando um valor e um aumento do valor daquela arte, transformaram uma arte até então sem nenhum valor artístico pré-definido, através de uma manipulação de mercado. Então, isso tudo só para dizer cuidado, porque, para finalizar, né, e aí trazendo aquela analogia que eu falei, que da mesma forma que a gente está na ponta do iceberg, de uma revolução que vem pela frente através da aplicação dessa tecnologia no mundo da música, das artes, né, do colecionismo e muitos outros pela frente, eu gosto sempre de olhar pelo copo meio cheio, né, das possibilidades que isso traz, e não pelo copo meio vazio, das possibilidades manipulativas que qualquer tecnologia faz, e que no final do dia quem decide, né, o bom uso disso somos nós, seres humanos, né? O Val Harari, recentemente, enfim, o escritor do Sapiens, né, um dos grandes filósofos contemporâneos aí dos dias de hoje, disse que qualquer tecnologia, né, pode ser usada para o bem ou para o mal, como uma simples faca que foi inventada como instrumento para poder cortar o pão e, ao mesmo tempo, pode ser usada para matar outro ser humano. E eu acredito que a gente tem agora, né, na nossa mão, né, estamos vivendo uma bifurcação das possibilidades tecnológicas como o NFT, e cabe a nós, de fato, decidir, né, pelo bom uso e a capacidade que ela vem, né, promovendo, né, para o bem, para a promoção de novos artistas, da democratização de artistas, da arte, da música, e não, obviamente, para o uso mal da tecnologia, que toda tecnologia, né, nos possibilita. Então, acho que essa reflexão de um olhar dessa possibilidade da nova tecnologia e as aplicações, né, que vem indo, é o nosso compromisso, e o Rock in Rio está entrando também nesse mundo da NFT, e em breve vocês vão ver notícias de um grande projeto que a gente está lançando, justamente com o propósito de trazer a arte digital à música, com uma aplicação direta dela de reversão, né, de um propósito maior do mundo melhor, e em breve a gente vai estar compartilhando com vocês mais dessa informação. Muito obrigado.